Eu acho ótimo que meus gatos, eles fazem participação especial. No do Mufasa foi o Ozzy, que parece muito o Simba. Agora aqui tá vindo a Mika, que parece o Shadow. Vem aqui mostrar como você parece o Shadow. Bravinho igual. Fala, os lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Sonic 3. E o filme chegou nessa quarta-feira, dia 25, no cinema, sim, no Natal, gente. E além de vir aqui falar o que eu achei do filme, eu também vou trazer trechos da minha entrevista que eu fiz com o elenco original. Então sim, eu falei com o próprio Sonic, o Ben Schwartz, e também o Sonic brasileiro, o Manolo Rey, porque eu também falei com os dubladores daqui, além dele, o Cancelo, que fez uma participação. Então vocês vão acompanhar essa review junto com a entrevista. Espero que vocês gostem e fiquem tranquilos que esse vídeo não vão ter spoilers. E lógico, né, pra ver mais conteúdos assim e eu ter mais oportunidade de trazer entrevistas com esses elencos maravilhosos, não deixa de se inscrever, já deixa o seu gostei também, porque eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, em Sonic 3, né, o que a gente vê? A gente tem sim a história de origem dos Shadow, que depois de acordar por muitos anos, os militares da GUN pedem ajuda ali pro Sonic, o Tails e o Knuckles pra conter ele, porque ele é uma ameaça real. Só que a história do Shadow também acaba envolvendo o passado do Robotnik, que acaba se juntando com o Sonic, sim, pra gente entender melhor como que é essa história. Assim, gente, pra quem me acompanha aqui no canal já há um tempo, sabe que eu gostei de Sonic desde o primeiro filme. Eu vi que algumas pessoas gostaram mais ali no segundo, e o que eu digo pra vocês é que o terceiro, ele tem mais uma evolução, sim. Então, ele se torna um filme muito mais dinâmico, apesar da gente ter um primeiro ato que acaba sendo um pouquinho mais devagar. Isso também foi um aspecto que foi sentido no segundo, mas ainda assim ele é um filme que ele acaba sendo muito mais focado nos personagens de Sonic e não tanto nos humanos, apesar que sim, a parte dos militares, né, acaba sendo bastante humana, o Robotnik também, porque afinal ele é interpretado pelo Jim Carrey, né, além de seu avô, que também é interpretado pelo Jim Carrey. Inclusive, gente, tem piadas maravilhosas nesse filme. Principalmente de questões geracionais. Inclusive, Sonic sempre retrata muito sobre a família, a importância da família, ensinamentos entre família. E aqui ele não é diferente, mas ele traz um amadurecimento maior, tanto pro Sonic quanto pra história do próprio personagem. Inclusive, eu também conversei sobre isso com os atores. Each Sonic movies evolves. More characters, more responsibilities. What can you tell me about the third one that will make all the difference for the public to go to the theaters? Well, I think, like you said, the movies have evolved over time. The first film was more of a kind of buddy comedy, like road trip, and then we ended that film with the three of us living together and being a little family, and then the sort of parental dynamic came in where we became his parents and we're raising it. And now in the second film, he found his friends. And now this film, he's like kind of going off on his own a little bit with his friends, with his most powerful adversary ever in Shadow. So it continues to evolve. He continues to grow up, and the themes in the movie become a little bit more mature as well. And I mean, obviously still a family film and a kid film, but Shadow brings a sort of level of darkness to this film, and in a fun way, and also the scope of this movie just continues to multiply. We're in Tokyo, we're in London, and other places we can't really say yet, but it keeps. You're gonna love it. It's bigger, the adventure's more, it's more exciting. There's a lot of heart and more characters, and Jim Carrey plays two characters, so that's fun to watch. Yeah, he's even multiplying. He's multiplying. You first of all, you get two Jim Carreys. Jim Carrey plays two different characters. He plays Ivo and he plays Joe Robotnik, and they team up together. Shadow, in my head, is one of the best Sonic characters, and he really comes out as like a villain at the beginning of this film. And for this film, he's a very dark character, and we haven't had that before. So it's like the darkness and like the Keanu Reeves playing him, who's like, I love Keanu Reeves. So, John Wick is in our movie, which is very exciting. And it's just a huge blowout big thing. So we really went after it with the set pieces and the action sequences. So I think that's what's going to make it really special. Renovou, né? Esse filme tá dando uma renovada, tá trazendo a molecada assim que não pegou a era Mega Drive. Eu sinto até que os pais se emocionam mais que os filhos. As crianças gostam muito por ser personagens coloridos, Sonic ali, lúdico, mas os pais, quando a gente vai assistir, você vê os pais com os olhos brilhando assim. Caramba, que legal aquilo que eu jogava. Eu acho que assim, o principal é a mensagem dele sempre, porque é uma história bonita, uma história legal,
tem a aventura, tem o desencontro, tem sempre aquele negócio, o embate e tal, mas no fim tudo é para ficar bem. Tudo fica bem, sabe? Eu acho que a mensagem de todo filme, quando é isso, é legal. Tudo tem solução, né? Sim. A amizade é importante, tudo isso. Mas, como eu tava falando, né, dos aspectos humanos, isso pra mim foi um ganho muito bom. Isso permitiu também com que o filme acabasse conseguindo trazer mais aspectos dos jogos. Então, pra você que é adulto, acaba levando seu filho, ou simplesmente você gosta da franquia e vai assistir porque você ama o Sonic, você vai ver muitas referências de outros jogos de Sonic. A gente vê bastante aí ao longo do filme, inclusive nos próprios personagens, algumas coisinhas extremamente interessantes. E assim, gente, essa história, ela é mais amadurecida em outros aspectos também. A história do Shadow, da origem do Shadow e o paralelo que ela acaba fazendo com a história do Sonic, da origem do Sonic, é bastante aprofundada e eu gostei muito do que eu assisti, principalmente porque acaba trazendo muito a discussão sobre a nossa essência e as mudanças que vai acarretando ao longo do nosso caminho e do nosso crescimento. Como eu falei, aqui é uma história sobre amadurecimento do Sonic também. E por isso que eu falo que o paralelo do Sonic e do Shadow é extremamente importante para o desenvolvimento aqui desse filme. E obviamente também falei do Shadow com os atores e dubladores. What can you tell me about the relationship of Sonic and Shadow? Well, we don't want to spoil anything, but I think this time around he's met with his most powerful foe. Yeah. And it's their biggest challenge, really, ever. He's more powerful than these guys, and also he's got a chip on his shoulder. And a bad attitude sometimes. Well, yeah. I think the great thing is you actually see the story of how Shadow became so shadowy, you know? And so it's awesome to see the range of not only emotion, but how, you know, they evolve or don't. One of the big things is there's something called Team Sonic in the lore of our franchise, which is Sonic, Knuckles, and Tails, and them teaming up together. And it happened a little bit in 2, but in 3, them really learning how to work as like almost the Avengers, like that big team. I think it's so cool. And then to fight by far the hardest thing they've ever fought. So it's like the fight sequences are so much bigger. And so to just follow that stuff and watch how the three of us work together as a team, like someone who can fly, someone's all muscle, and someone who's really fast. I think that's really cool. Eu já fiz filmes que eram fanservice, né? O próprio Sonic, no início, que teve aquele visual que os fãs não aprovaram do Sonic. Os fãs não estão gostando, vamos mudar a linha, vai ser essa. Desde o primeiro trailer. Exatamente. Aquele trailer que deu errado. Eu acho isso muito importante porque você atende a pessoa que vai consumir aquilo, que vai assistir, e ela se sente mais à vontade, mais fã ainda. Essa fidelidade também dos jogos, né, que você encontra muitos elementos, a gente não pode dar spoiler, mas muitos elementos dos jogos, acaba sendo um filme jogável, né, digamos assim, né? E outro aspecto que eu não posso deixar de falar também é como eles funcionam como equipe. Todo esse desenvolvimento também da trama, né, da mensagem do filme, também tá envolto neles como equipe, como o Sonic, o Tails e o Knuckles funcionam. O que eu acho que é essencial, principalmente para quem jogou os jogos, né, ter essa sinergia aí dos personagens. E assim, gente, o filme, ele não acabou de contar a história do Sonic. Obviamente, eles deixam um bom gancho para continuidade dessa história. Então, fiquem até o final de todos os créditos, porque a gente tem 2 cenas pós-créditos. Eles ampliam o universo de Sonic, é de deixar os cabelos em pé, assim. E assim, gente, Sonic é um filme muito divertido. Eu gostei muito do que eu assisti, eu gostei muito dessa história, de como ela foi desenvolvida e principalmente sobre a evolução dos personagens. Tá simplesmente impecável. Se eu já gostava do 1, o terceiro, pra mim, é o melhor dos 3. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando pra Sonic 3? E se você já assistiu, o que você achou? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!